Boa noite a todos, a paz do Senhor. Vamos abrir a Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 4. Apocalipse, capítulo 4, a partir do versículo 5.
Do trono saíram relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são os 7 espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro, semelhante ao cristal. No meio do trono e à volta do trono havia também 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão, o segundo era semelhante a um novilho que tinha um rosto semelhante ao de um ser humano, e o quarto ser vivente era semelhante à águia, quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tinham descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ações de graças ao que está assentado no trono e ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono, adoravam o que vive para todo sempre e depositavam suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor, Deus nosso, de receber a honra, a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Amém? Nós temos esse texto para dar início ao nosso culto, para ter diante de nós a imagem de que é este Deus que está sendo adorado pelo texto de Apocalipse 4, que nós vamos cultuar agora. Então nós começamos um culto, não um culto a nós, mas um culto a Deus. Um culto a Deus que está rodeado dos seres viventes. Um culto a Deus que está no alto dos céus, observando toda a terra. Esse é o Senhor a qual nós adoramos, ao qual nós cultuamos. E diante disso, vamos orar. Vamos orar para que seja um culto agradável a Ele. Porque aqui é Ele quem nos dá a oportunidade de cultuar. Não é algo que nós fazemos, mas é algo que nós participamos. Amém? Senhor, meu Deus, Pai, glorioso Senhor sobre toda a terra, Deus. Tu és santo, 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 santo. Não há outro Deus que seja mais santo que o Senhor. Diante de Ti, Pai, somos tão pequenos e tão pecadores, Pai. Senhor, eu te peço, olhe para nós com teus olhos, Pai, com olhos de graça, para que neste culto venhamos a cultuar a Ti como o Senhor quer ser cultuado, e não como nós queremos cultuar, Pai. Porque, Senhor, só Tu és digno, Pai, de toda honra. Toda glória vai para você. Agora vamos abrir a Bíblia em 1 João 1. Um pouquinho antes de Apocalipse ali, 1 João. João capítulo 1, versículo 8. Assim diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Nós somos pecadores. E isso daí é algo que a própria Escritura revela sobre nós. E o pecado foi a separação entre Deus e os homens. Mas a nossa sorte, em meio a tudo isso,
é que Deus escuta nossas orações, e escutando as nossas orações, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós e nos purifica dos pecados. Hoje, por causa da cantata, nós não vamos ter um momento de oração silenciosa. Mas eu gostaria de pedir a Carol, se pudesse, fazer uma oração para nós, por nós. Amém. Agora vamos abrir a Bíblia em 2 Coríntios 9. Coríntios 9, versículo 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode tornar abundante em vocês toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Nesse momento, nós teremos um hino, e um hino é um momento de louvor, e enquanto isso vocês podem se sentir à vontade de entregar as ofertas na casa do Senhor, os dízimos das ofertas.
Bíblia no Salmo 96. Salmo de número 96. Cantem ao Senhor um cântico novo. Cantem ao Senhor todas as terras. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome. Proclamem a sua salvação dia após dia. Anunciem entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, mais temível que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Só até aqui. Louvar a Deus é o que nós faremos agora. E que também fazemos por toda a nossa vida, mas especificamente agora também. Mas é um mandamento. Nós devemos louvar ao nosso Criador. Nós devemos cantar hinos ao nosso Senhor. E nesse momento, nós vamos começar a cantar hinos. E também, voltando mais ao tema do culto de hoje, da cantata, é uma cantata ao Senhor. É uma cantata de hinos, músicas, louvores a Deus. E isso é bom. Amém? Glórias ao nome do Senhor. Vamos colocar em pé, irmãos. Acabamos de adorar o Senhor também com o recolhimento de nossas ofertas, dízimos. Seguiremos cantando a canção que diz que Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele não pode ser visto como qualquer um de nós, apesar de Cristo ter se feito como um de nós. Ele é o Rei, é o Senhor de todas as coisas. Acima de tudo, Ele esteja também reinando em seu coração. Ele é exaltado. Eu
Continuaremos adorando ao único que é digno, declarando que Ele é grande, Ele é o Senhor sobre toda a terra, e que por causa disso entoamos louvores a Ele. Que isso não seja apenas um discurso dos seus lábios, mas seja uma realidade do seu coração. Que seja o único Senhor da sua vida. Senhor, nos curvamos diante de Ti, pois Tu és o único digno de receber toda adoração, todo louvor, toda honra e toda glória. Nossos louvores, ó Pai, não são mecânicos, porque o Senhor verdadeiramente mudou as nossas vidas. Nossos louvores, ó Pai, não são apenas rituais, ó Deus, porque o Senhor nos conquistou para Ti mesmo. Ó Deus, nos vemos ligados a Ti, que o Senhor transformou nossas vidas. E tudo isso teve um preço alto, que foi a morte do Teu Filho em nosso lugar. Nossos louvores são para o Senhor, porque o que cantamos, ó Deus, é realidade em nossas vidas. O Senhor é o Senhor nas nossas vidas. Eu Te agradeço e Te louvo, Pai,
em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Amém, irmãos, graça e paz, né? A pastora comentou aos irmãos, Deus abençoe a vida de todos. Nós teremos agora esta mensagem, mais um momento de músicas, canções, que as irmãs se prepararam, se empenharam, que falam a respeito da obra do Cordeiro. Desde o início desse culto, temos mencionado a morte de Jesus pelos nossos pecados. E continuaremos a tocar neste assunto através de canções sobre a morte e ressurreição do nosso Senhor. Seja atento às canções, à letra, porque elas contêm verdades bíblicas. E são essas verdades que precisam estar em nossos corações. Não é o entretenimento, mas é o culto, algo que o nome do Senhor é glorificado e vidas edificadas. Então as irmãs estão com a palavra, podem vir à frente, eu vou auxiliar aqui o posicionamento dos microfones, para darmos início a esse momento de louvor ao nosso Deus. Primeiramente, eu saúdo a todos com a paz do Senhor, agradecemos imensamente a presença de vocês. Gostaria de registrar aqui a presença da nossa secretária de Cultura, Vera Arruda. Foi muito prazeroso contar com a sua presença aqui conosco nessa noite, e os demais presentes, convidados e os nossos membros da igreja. Antes de eu começar a minha leitura, eu queria abrir um parênteses e falar diretamente para Carol. Há uns meses atrás, eu conversando com ela, falei assim: o que nós vamos apresentar para a Páscoa? E como nós trabalhamos com o departamento de crianças, com o departamento infantil, para mim, em todo momento, nós devíamos fazer uma apresentação com as crianças, como nós já temos costume. No Natal, Dia das Mães, na Páscoa, a gente sempre faz uma apresentação com as crianças e jovens. E tal foi a minha surpresa, quando ela falou para mim: não, nós não vamos fazer cantata com as crianças, não. Nós vamos juntar as mulheres da igreja para estarmos fazendo essa apresentação. E aí eu fiquei assim: gente, ninguém canta. Aí eu fui a primeira a tirar o povo fora. Confesso a vocês, eu falei assim: eu faço tudo na igreja, graças a Deus,
Deus me deu alguns dons, mas cantar não é a minha praia. E aí começou os ensaios, e aí ela falou comigo, eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa. E aí fiquei responsável por montar o texto e fazer a narração da nossa cantata de acordo com as músicas e os hinos que foram escolhidos. Então é um momento assim, de muita alegria para nós, as mulheres daqui da igreja. Nós temos um grupo que chama SAF, Sociedade Auxiliadora Feminina, e quase, praticamente todas aqui são membros da nossa SAF. Então, Carol, foi muito bom, foi muito feliz a sua escolha de estarmos hoje aqui apresentando a nossa cantata, não uma cantata infantil ou juvenil, como nós já temos o hábito sempre há anos de fazer, mas sim uma cantata de glória a Deus, de adoração ao Senhor Jesus pela sua morte, sua ressurreição, nos trazendo vida e vida eterna. Então, nós iremos neste momento iniciar a nossa cantata e eu vou começar com as nossas leituras que irão intercalar cada uma das músicas que irão ser cantadas aqui. De nada adiantaria Jesus ter nascido em Belém se não morresse na cruz e no terceiro dia ressuscitasse. Páscoa é vitória, esperança e vida verdadeira. No passado, no deserto, Deus teve compaixão do seu povo, que vivia em escravidão no Egito, e a promessa era de que Israel seria livre e que ele restauraria o seu povo. Israel teria renovado a sua alegria, paz, prosperidade e comunhão com o Senhor. O sofrimento ia acabar, e assim o Senhor ordenou que todos os hebreus sacrificassem um cordeiro e passasse seu sangue sobre a porta, para que naquela noite o anjo do Senhor, ao passar, poupasse os meninos primogênitos hebreus da morte. No livro de Êxodo, no capítulo 12, encontramos toda a descrição dessa primeira Páscoa. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-lo. Êxodo, capítulo 12, versículos 3, 7 e 12. Oh
da escravidão do Egito, Jesus também foi morto para nos libertar da morte, para nos dar vida e vida eterna. Jesus foi morto, sacrificado naquela cruz, sentindo todas as piores dores, escárnio das pessoas, levando sobre ele nossos pecados. Sendo Deus, se fez homem e se humilhou por amor a todos nós. Levando a sua própria cruz, ele saiu para um lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. Ali o crucificaram e com ele 2 outros, um de cada lado de Jesus. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então, embeberam uma esponja dela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopro e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o seu espírito. João, capítulo 19, versículos 17, 19, 28 e 30. Pelos cravos livres sou.
Depois de morrer e ser retirado da cruz, Jesus, o Filho de Deus, foi colocado numa sepultura, mas ao terceiro dia ressuscitou e venceu a morte triunfalmente. Ele mesmo disse em Mateus capítulo 17, versículo 23, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, eles o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. A morte estava no passado, pois nosso Senhor e Salvador Jesus agora vive e vive para sempre. Precisamos testemunhar sem medo que Jesus vive e quer nos salvar. O apóstolo Paulo escreveu: se Cristo não tivesse ressuscitado, nada teríamos para anunciar e vocês nada teriam para crer. Mas a verdade é que Cristo ressuscitou. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 14 e 20. E o próprio Jesus falou: eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora vivo para sempre. Tenho autoridade sobre a morte e sobre o mundo dos mortos. Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Está vivo.
Páscoa é relembrar o sacrifício e a vitória de Cristo sobre a morte. Vermos como realmente somos, pessoas que carecem da misericórdia, do amor e do perdão de Deus. Sim, Deus nos ofertou este perdão, este amor, esta misericórdia com Cristo Jesus, quando através de sua morte e ressurreição nos resgatou, mostrando que a morte não é o fim, mas o começo de uma vida ao lado daquele que sofreu por nossos pecados, mas que vivo está e reina para sempre, e que um dia voltará para nos levar e vivermos juntos com Ele na eternidade para todos sempre. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Certamente cedo venho. Ora vem Jesus. Aleluia. Apocalipse capítulo 1, versículos 8 e capítulo 22, versículos 20. Agora nós pediríamos a todos que se colocarem de pé, que essa canção será cantada por todos nós. Alegria, nós vamos cantar juntos, hein?
Essa é a nossa apresentação, que foi ensaiada com muito carinho, às vezes difícil, saindo do trabalho, vindo para cá, ou às vezes trabalhando em casa, mas chegamos até aqui com a graça e a bondade do Senhor Jesus. E nós agradecemos imensamente a Ele por ter nos dado essa oportunidade de estarmos mostrando o nosso primeiro trabalho, que com certeza outros virão para a honra e glória do seu nome. Vamos então orar, agradecer a Deus por esses momentos aqui, dessa cantoria, podemos dizer assim, cada um com suas dificuldades, mas todas as dificuldades foram superadas, porque foi o Espírito Santo de Deus que cantou através de nós. Senhor Deus e nosso magnífico Pai, te rendemos graças, Senhor, por esses momentos aqui, vividos na Tua presença. Te rendemos graças, Senhor, porque um dia naquela cruz o Senhor nos resgatou da morte para a vida, Senhor. O Senhor nos deu a oportunidade de sermos lavados pelo sangue de Jesus. E é por meio desse sangue, Senhor, que nós temos a vida eterna. E sabendo que essa vida eterna será vivida ao Teu lado para todos sempre, ó Pai. Te agradecemos pela vida de cada uma, Senhor, que se dispôs a estar aqui para fazer essa apresentação para Ti, Senhor. Porque nada fizemos para nossa honra ou nossa glória, mas tudo foi feito para a honra e glória do Teu santo nome. E nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade e te pedimos que o Senhor possa a cada dia ser conosco, nos abençoando, Senhor, que nós possamos sempre ser servas fiéis no Teu trabalho, que nós possamos ser luz onde quer que a gente esteja, que nós possamos ser o sal a temperar os nossos relacionamentos, sejam eles quais forem, Senhor, no nosso lar, com os nossos familiares, no nosso trabalho, Senhor, com os nossos amigos, onde quer que a gente esteja, ó Pai, que a Sua luz possa brilhar por nosso intermédio, ó Pai. E nós te louvamos, porque nós sabemos que Jesus vive e reina para sempre. Nós te louvamos porque sabemos que um dia Ele virá para nos buscar, Senhor, e juntos morarmos eternamente nos céus ao Seu lado, Pai. Te louvamos pela vida de todos que aqui se fazem presentes, Senhor. Que cada um possa ter saído aqui hoje, ó Pai, com essas letras dessas canções que escutaram aqui, que possam estar fazendo diferença no ser de cada um, pois foram entoadas, Senhor, por meio do Seu Espírito Santo, ó Pai. Obrigado pelo Seu amor, obrigado pelo Seu cuidado para com as nossas vidas. Fica conosco, ó Pai, e que o Senhor possa nos dar uma semana produtiva no trabalho, nos nossos relacionamentos, onde quer que a gente esteja, que a Sua boa mão possa estar sobre cada um de nós, sobre cada um de nossos familiares, Senhor, aqueles que se encontram distantes, os nossos filhos, ó Pai, que o Senhor possa ser com cada um deles e que eles também possam reconhecer que somente o Senhor é digno de toda honra e toda glória. Obrigado, ó Pai, por este momento tão especial. É a nossa oração, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Amém, Deus abençoe a vida de todos. Os irmãos podem sentar, os irmãos podem sentar. Hoje, em decorrência, a Carol vai ficar aqui em cima. Hoje, as crianças vão permanecer conosco, para também ouvir a palavra do Senhor. Meu caro, vamos abrir nossas Bíblias em João, capítulo 19. Seremos ainda sendo alimentados pelo Senhor, falando da morte e ressurreição de Cristo,
algo que percorreu esse culto desde o início. João capítulo 19, versículos 28 ao 37. Veremos aqui o relato a respeito da morte do nosso Salvador. João capítulo 19, versículos 28 ao 37. Diz assim a leitura da palavra do Senhor: esteja atento àquilo que será lido e exposto nesse momento. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embebedaram de vinagre uma esponja e, fixando-a no caniço de sopro, lá chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhe quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que com ele tinham sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro seu testemunho. E ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. E isso aconteceu para se cumprir a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. Lemos o versículo 37, todos juntos. E outra vez, todos juntos. E outra vez, diz a Escritura: eles serão amém. Eles verão aquele a quem traspassaram. Estamos aqui, irmãos, no contexto da morte de Cristo. Momento mais importante, a sua morte, e 3 dias depois ocorreria a sua ressurreição. Momento, irmãos, que Jesus já havia anunciado o que iria acontecer. Momento que Jesus já havia dito aos seus discípulos e a todos que quisessem ouvir, que esse momento não deixaria de acontecer, não poderia ser postergado, adiado, cancelado, pois esse acontecimento iria acontecer. Como vemos aqui no versículo 28, que foi lido, que o próprio Cristo, vendo que estava tudo no seu lugar, tudo pronto para se cumprir a Escritura, isso nos mostra, meus caros, que aquilo já estava tudo planejado. Não foi um acidente, não foi um acaso, não foi por uma coincidência apenas. Cristo está onde ele estava naquele exato momento. Cristo sabia que ele estava cumprindo algo estabelecido pela vontade de Deus, anunciado séculos e séculos antes, porque diz: para se cumprir a Escritura. Isso nos mostra que onde Cristo estava, como ele estava, pela razão pela qual ele estava, não era uma conjectura, não era uma possibilidade, não era uma aposta, era o cumprimento da perfeita vontade de Deus. Ele sabia que ele caminhava para aquele momento. Ele não foi parado de maneira acidental.
ele realmente foi conduzido para aquele lugar e se entregou na condução para onde ele foi. Quando lemos, meus caros, que tudo estava pronto para se cumprir conforme a Escritura, isso nos mostra que o plano de Deus já estava estabelecido há muito tempo. Já havia sido anunciado séculos e séculos, como disse anteriormente. Isso nos mostra que Deus, naquilo que ele estava fazendo, não era uma tentativa de redimir a humanidade. Deus não estava aqui, meus irmãos, aqui pensando que precisava redimir pessoas neste mundo. Seria uma possibilidade, mas seria uma realidade. Porque Cristo, após beber o vinagre, depois que ele tinha dito que tinha sede, eles pegam uma esponja e oferecem vinagre em deboche ao nosso Salvador. Ele diz: está consumado, nos dando perfeitamente o entendimento de que tudo que foi anunciado foi cumprido perfeitamente. Está consumado, meus caros, significa que Jesus realmente estava cumprindo o seu plano, estava cumprindo o plano de Deus, pelo qual ele também se submeteu e cumpriu de maneira perfeita. Está consumado significa que Jesus não estava, como eu disse, ali por acidente, mas estava ali para cumprir a vontade de seu Pai. Está consumado também significa que estava finalizado. O plano de Deus não precisava de ajustes, não precisava de manutenção. O seu carro precisa de manutenção. O seu corpo precisa de manutenção. A sua casa precisa. Os seus móveis, vocês têm que ir lá apertar, colocar um desengripante, alguma coisa no portão da sua casa, porque precisa de manutenção. Mas o plano de Deus, não, ele é perfeito e está consumado. Nada pode ser tirado, nada pode ser acrescentado. A obra perfeita de Cristo. Podemos pensar, mas uma obra perfeita em que alguém morre no final? Que plano é esse? Porque nós estamos acostumados, de que o herói sempre escapa no final, que o herói salva todo mundo, mas ele consegue lá no finalzinho passar ali em milímetros e escapar no final, e todo mundo fica feliz. Mas que plano é esse que é perfeito e que termina com a morte, e uma morte de cruz, que é uma morte vergonhosa? Porque precisamos entender a razão pela qual Jesus morreu. Porque se não entendemos a razão pela qual ele morreu, realmente fica sem sentido. Por isso que nós vamos ver, meus caros, os judeus rejeitando Cristo como sendo Salvador, muitos não aceitaram, e os gregos entendendo como loucura. Como assim? O seu rei, aquele que veio para triunfar, vence, sendo morto de maneira tão vergonhosa, em uma cruz, de maneira agonizante? Sim, porque a vitória dele seria, na sua morte, conquistar a redenção dos nossos pecados. Se isso não for colocado na fórmula, não for colocado no cenário, realmente fica sem sentido. E a mensagem de Cristo vai parecer apenas algo distante, algo de que algum líder revolucionário do passado que morreu, como tantos e tantos outros. Mas quando nós lemos o texto e vemos a razão pela qual a Escritura nos diz que Jesus verdadeiramente morreu, nós o veremos, como o texto diz, ligados à sua morte. Veremos aquele a quem nós passamos. Cristo não foi apenas um líder do passado que teve a grande contribuição. Cristo morre e ressuscita para nos perdoar os nossos pecados. E a nossa fé, irmãos, depende disso. Todo culto de hoje foi permeado por essa mensagem.
Pecados, morte de Cristo. Temos um momento de oração pelos nossos pecados. Cristo já ressuscitou, Cristo venceu a morte. Essa mensagem foi ecoada em nossos ouvidos hoje por diversos momentos. Mas será que isso não é um exagero? Não, meus caros, porque toda a Bíblia ela fala a respeito desse tema. Porque o próprio texto diz para se cumprir a Escritura, toda a Escritura se converte para a obra de Cristo. Porque se ela não tivesse ocorrido, eternidade, comunhão com Deus, isso seria apenas fantasia. Seria apenas algo distante, se Cristo não tivesse morrido. Do que falamos sobre reconciliação com Deus, termos comunhão com Ele, seria algo que seria uma impossibilidade, mas pelo fato de que Jesus cumpriu a sua missão, é uma possibilidade de que os nossos pecados foram perdoados. Podemos pensar, falar sobre a morte de Cristo de novo? Meu irmão. Porque como vemos, o próprio texto dizer mais uma vez que tudo estava pronto para se cumprir a Escritura, isso não pode ser um detalhe. O texto deixa claro que a Escritura se converge nisso. A Escritura fala do início ao fim, desse exato momento em que o Cordeiro perfeito de Deus entregaria sua vida para morrer pelos pecados. A nossa fé está baseada na morte de Cristo, como foi dito no momento das canções, anunciado por Paulo em 1 Coríntios 15, se Cristo não tivesse ressuscitado, tivesse morto e ressuscitado, a nossa fé seria vã. Isso tudo aqui seria um momento de entretenimento, belas canções cantadas, mas cantadas ao vazio, porque não haveria ligação entre nós e Deus. E seguiríamos, passaríamos por essa vida, a morte chegaria e não haveria qualquer esperança. Para nós, morreríamos em nossos pecados. Mas a Bíblia deixa claro que a morte de Cristo não é um detalhe, e ela não pode ser um detalhe na sua vida. Nós às vezes nos acostumamos com a mensagem do sagrado. Nos absorvemos diversos problemas do dia a dia, as tarefas, os afazeres do dia a dia, vamos afogando em tantas tarefas que nos parecem urgentes, e nós perdemos de vista essa mensagem tão importante que nos foi anunciada. E as coisas mais importantes, meus caros, vão se colocando em nossas vidas, no segundo, terceiro e quarto lugar. E com o passar do tempo, aquilo que deveria ser o centro das nossas vidas passa já não ser o centro mais. E nos voltamos para nós mesmos, e o ego, toma conta dos nossos corações. Mas há um lugar, uma mensagem que destrona esse ego, que quebra o ego, que nos desafoga de nós mesmos e nos leva os nossos olhares para aquele que realmente transforma as nossas vidas. Preocupa nós, irmãos, quando nós olhamos demais para nós mesmos, quando a gente se afadiga demais em nossas tarefas. Por exemplo, possivelmente nessa semana, quantas vezes, nesses 7 dias que se passaram, você pensou nas coisas sobre a sua própria vida, nas injustiças que aconteceram com você? Quantas vezes isso tomou o seu pensamento e por quanto tempo isso permaneceu na sua mente? Naquilo que aconteceu com você ficou revivendo aquela situação e você viveu segunda, terça, quarta e quinta pensando naquilo. Quanto tempo ao longo dessa semana, meu caro, você ficou ali regando a si mesmo a respeito das suas virtudes, a respeito daquilo que você acha, você vê que a sua vida, os seus olhos é bom, e você, nossa, mas eu faço isso, eu faço aquilo, que bom, graças a mim. E a terceira coisa, quanto tempo nessa semana, de domingo até agora, você pensou cuidadosamente a respeito dos seus pecados? Quanto tempo você gastou pensando de maneira séria
pesando realmente ali, pensando com consideração os seus pecados. Quero te desafiar a refletir sobre essa semana que se passou. Em quanto tempo a sua mente se ocupou em pensar nas suas injustiças, as injustiças que você sofreu, em pensar nas suas virtudes, enquanto você fica lustrando você mesmo, né? Passando ali uma cera sobre você mesmo e mantendo um brilho sobre você. E quanto tempo você pensou nos seus próprios pecados? Há um lugar onde essas três coisas se quebram. É quando nós olhamos para a cruz. O texto nos diz, outra vez no Escritura, eles verão aquele a quem traspassaram. É ao olhar para a cruz que nós, inundados de nós mesmos, que não tocamos nos pecados que cometemos, nós não queremos falar sobre isso, queremos passar de leve, mas queremos falar com detalhes sobre as injustiças que nós sofremos. Pastor, vou te contar aquilo que fizeram comigo e o que eu perdi. E nós somos detalhistas, esmiuçamos e colocamos ali para que fique de maneira aprofundada os detalhes das injustiças que sofremos. E quando falamos das nossas virtudes, nós também ficamos mostrando a nós mesmos. E como eu disse, nós não mencionamos os nossos pecados. Quando a maré está boa, nós falamos que é por causa de nós. Quando as coisas estão ruins, nós não queremos que falem dos nossos pecados. Quando somos injustiçados, nós queremos que todos saibam aquilo que fizeram contra nós. Quanto isso ocupou a sua mente essa semana? E quanto da morte de Cristo pelos seus pecados ocupou a sua mente ao longo dessa semana? Porque isso deve ser o centro das nossas vidas. Porque o texto diz, a Escritura aponta para a cruz. O texto está falando se dizendo, irmãos, que Jesus rendeu o seu Espírito, ele realmente morreu. E avança a partir do versículo 31, mostrando que os judeus, para que não avançassem para o sábado, voltam para que as pernas dos crucificados fossem quebradas, porque assim eles não poderiam tentar continuar lutando pela vida, não poderiam se manter sustentando suas próprias pernas e morriam asfixiados. A morte de cruz era agonizante. Os soldados não quebram as pernas dos dois que estavam crucificados com Cristo, mas quando chegam em Cristo, ele já está morto. Não quebram os seus ossos, cumprindo a Escritura. Mas há um momento em que os soldados, com a lança ao lado de Cristo, saem sangue e água. Os evangelhos nos dizem que ali também houve conversões, que houve também conversão. Testificou-se que aquele realmente era quem dizia ser o Filho de Deus. Mas chama atenção, irmãos, para o que diz o versículo 37. Naquele momento, ao olhar a cruz, eles verão aquele a quem traspassaram. Podemos achar que isso esteja se referindo aos soldados, né? Não, meus caros. Esse texto se refere a todos aqueles a quem terão seus pecados perdoados. Eles olharão para ele e verão que ele foi morto pelos nossos pecados. De maneira, meus irmãos, que aquilo que eu falei dessas três coisas é na cruz que elas se quebram. A nossa tendência de nos vermos eternamente injustiçados, a nossa tendência de nos vermos virtuosos demais, e a tendência de nos vermos, de não falarmos dos nossos pecados, é no olhar para a cruz que nós temos essa tendência nossa quebrada, porque perceberemos que por minha causa é que ele foi crucificado. Os meus pecados é que traspassaram Jesus. Dessa maneira,
Eu que vivia sempre injustiçado, olharei para aquele que realmente foi injustiçado. Ele, sim, é inocente. É inocente. E foram os meus pecados que me levaram para lá. Minha primeira tendência de me ver sempre injustiçado vai se quebrar nesse momento que eu olhar para a cruz e ver que a minha vida, os meus pecados levaram Cristo para a cruz. Eu não vou contemplar apenas em olhar para Ele, como eu posso olhar para essa caixa e nada me acrescenta, mas ao olhar para a cruz e ver Cristo crucificado pelos meus pecados, eu percebo o peso, a culpa que estava sobre mim, lançada sobre Ele. Estou ligado a Ele. Os meus pecados levaram Cristo para a cruz. Eu que me achava injustiçado, olho para aquele que realmente foi injustiçado por minha causa. Eu que tenho a tendência de me achar virtuoso, olho para aquele que realmente é virtuoso, perfeito diante de Deus, e que na sua morte transfere a vida perfeita dele sobre mim, sobre os pecados dos meus pecados. E a terceira tendência que todos nós temos, de não tocarmos nos nossos pecados, ao nos lembrarmos dessa verdade bíblica de que nós veremos aquele a quem nós transpassamos. Não há como nós não nos lembrarmos dos nossos pecados, porque foram a eles a razão última pela qual Cristo foi para a cruz. A cruz não é para ser apenas admirada. A crucificação de Cristo não é apenas para ser contemplada, apenas para se dar uma informação e que você registre algo que aconteceu há 2000 anos, mas para que você se identifique com isso e perceber que os seus pecados levaram um homem perfeito para a morte. E isso é a nossa tendência. De não falarmos, de esquecermos os nossos pecados sempre, porque foram os nossos pecados que foram a razão de caminhar para a cruz. Ele foi verdadeiramente injustiçado. Ele realmente cumpriu a lei de Deus de maneira perfeita. Ele foi aquele, meus caros, que realmente foi injustiçado, mas era inocente, mas que foi a razão de que eu e você podemos ser perdoados as nossas iniquidades. É por isso que eu e você nunca podemos deixar a mensagem da cruz sair do centro dos nossos corações, porque é nela que nós perceberemos o amor de Deus sobre as nossas vidas. Se fomos nós a razão pela qual Cristo foi traspassado, por causa dos nossos pecados, por que Deus fez isso? A resposta bíblica é amor. Ele fez isso por nos amar. Esse texto, quando fala da escritura que se cumpre, eles verão aqui naquele traspassaram, é o cumprimento da profecia de Zacarias, capítulo 12, versículo 10. Depois você pode conferir. De forma, irmã, ao perceber que tudo isso é um plano perfeito de Deus para resgatar as nossas vidas, da vida que vivíamos, isso não pode ser um detalhe no seu cotidiano. Isso não pode ser algo lembrado apenas no domingo à noite. Isso não pode ser algo lembrado apenas na Páscoa. Isso não pode ser algo mencionado apenas num momento ou outro ao longo da sua vida, porque todo o plano de Deus se convergiu para esse momento, para que a sua vida pudesse ser restaurada. Para que você não siga a sua vida com tantos planos, tantos desejos e anseios lícitos de crescer, estudar, casar, ter uma boa profissão, todas essas coisas lícitas, mas que nenhuma delas ocupe o centro do seu coração. De maneira que a morte de cruz, a razão pela qual Cristo foi crucificado e morto, não pode ser algo que você se lembre apenas para cumprir o calendário religioso de tempos em tempos.
cumpri, bati meu cartão no ano de 2025. Tive um momento que separei para falar sobre a morte de Jesus. Ao entendemos, irmãos, que o plano de Deus, em toda a história, Deus governou nações para que esse momento acontecesse. E eu faço disso um detalhe na minha vida, tem algo desequilibrado. E muito desequilibrado. O Rei dos Reis controlou reinos, levantou reis, divulgou reis, nações, como vemos Daniel mencionar outros profetas. Vemos Deus colocar as profecias na boca de profetas séculos e séculos antes, como vemos em Zacarias, e Ele vai cumprir tudo. Eu não posso fazer disso um detalhe, apenas um calendário. Se o Rei dos Reis não fez, eu como seu súdito não posso fazer. É por isso que a morte de Cristo deve ser sempre lembrada. Não apenas em culto, mas ao longo da sua vida. Porque é na cruz que nós nos vemos amados pelo Senhor. Porque é na cruz que nós somos lembrados, meus irmãos, de que entre eu e Cristo, Ele foi injustiçado. Entre eu e Cristo, quando eu olho para a Escritura, eu vejo que fui eu que levei Cristo para a cruz por causa dos meus pecados. Quais pecados? É bom sempre mencioná-los, né? Para que não fique um negócio distante, meio ralo demais, generalizado. Os meus pensamentos impuros, minhas cobiças, minhas maledicências, minhas imoralidades, roubos, qualquer coisa que vá contra a palavra do Senhor, para cada um deles. Essa foi a razão pela qual o Cordeiro de Deus foi para a cruz, como cordeiro morto, diante dos seus tosqueadores. Todas as vezes que nós duvidarmos do amor de Deus para com as nossas vidas, olhemos para a cruz, porque ela vai quebrar a nossa tendência de acharmos que fomos abandonados, de que não há ninguém que governe os céus, de que não há ninguém que olhe pela minha vida, que eu estou por mim mesmo, e não há ninguém que olhe por mim, para em todos esses momentos que vierem sobre a minha vida, minha mente, que eu me lembre da cruz, aquele que foi traspassado pelos meus pecados. Não te parece um absurdo, uma injustiça, alguém pagar pelos pecados de outro? Você, meu caro, não reage com fúria quando alguém acredita a você algo que você não fez? Você não reage com grande coragem, não leva desaforo para casa? Você não reage ali com o dedo na cara de quem quer que for, usando os céus humanos para buscar a justiça que te devem? Você, meu caro, é aquele que gosta de ser lembrado pelas suas realizações, suas virtudes. Todas as vezes que isso for um clamor muito urgente no seu coração, lembre-se da cruz. Porque ao nos aproximarmos da cruz de Cristo, nós seremos aquele que realmente foi injustiçado pelo meu pecado, pelo seu pecado. E muitas demandas que clamam nos nossos corações serão apaciguadas. Muitos daqueles clamores que sufocam as nossas almas, que nós buscamos as nossas próprias justiças, o nosso próprio lugar ao sol, Senhor, ao olharmos para a cruz, todas essas questões serão apaciguadas. Porque na cruz de Cristo nós veremos, nós olharemos aquele a quem nossos pecados traspassaram. E nesse olhar, em que o Espírito Santo age nas nossas vidas, seremos curados das urgências
que clamam em nossos corações, pois muitas delas são ligadas aos nossos pecados. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 32. Romanos capítulo 8, versículo 32. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós, o que ele dizia? O entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Cristo foi entregue, ele não foi sequestrado, ele não sofreu um atentado, ele foi entregue, ele mesmo se entregou, meus caros. E o próprio Deus que realizou tudo isso, o texto nos diz, nos dá essa garantia, que ele nos dará graciosamente todas as coisas. Eu não posso duvidar das intenções de um Deus que faz o que faz pelas nossas vidas. Quando no seu dia a dia você se vê afogado em tantas demandas que você as vê como extremamente urgentes, e que o seu eu está presente em todas elas, e que o seu eu toma conta do seu coração, o seu ego, volte para essa mensagem. O Cristo crucificado foi entregue por mim. Tem essa mensagem sempre no seu coração. Ao invés de ter você e o seu eu, tenha você, tenha Cristo sempre no seu coração, meu caro. E todas essas coisas que clamam de maneira urgente em nossa alma serão apaciguadas, porque aquele que entregou seu próprio Filho por nós nos dará graciosamente todas as coisas. A morte de Cristo, a refrigério para as nossas almas, porque na morte de Cristo os nossos pecados foram perdoados. Por causa da morte de Cristo, a reconciliação com Deus, tenho comunhão com Ele. Não é fantasia aquilo que nós cantamos na noite de hoje. É algo real na vida de todo aquele que conhece a Cristo. Que você, meu caro, tenha a mensagem de Cristo crucificado do céu do seu coração. Não apenas algo que ocupa a sua agenda algumas vezes ao longo do ano. Não algo que ocupe a sua vida em alguns momentos da sua vida para cumprir algum tipo de agenda religiosa. Porque a palavra nos diz que o Filho foi entregue por nós. Eu não posso fazer de Deus um detalhe ao ler essa verdade tão grandiosa. E que por causa da entrega do Filho, Ele ainda nos dará graciosamente todas as coisas. Ao ser lembrado dessa mensagem, muitas das coisas pelas quais eu luto, talvez não tenha que lutar. Elas me serem dadas graciosamente. Muitas coisas das quais eu tenho me afadigado tanto, elas viriam sobre a minha vida graciosamente, se eu me submetesse a ter Cristo como Senhor e pleno na minha vida. Mas para isso, meu irmão, Ele deve estar nada menos que no centro do seu coração. Vamos orar nesse momento. Nos dirigir àquele que por amor entregou o seu Filho por nós, e aquele que por amor nos dará graciosamente todas as coisas. Senhor Deus, bendito seja o teu nome. Nesse momento, Deus, neste culto em que a morte do Senhor foi mais uma vez anunciada, ó Deus, nos curvamos diante do Senhor, porque não podemos fazer da tua mensagem, do teu evangelho, Deus, um detalhe, algo, ó Deus, que cumprimos algumas vezes,
ao longo da semana. Pois, Deus, teu Filho unigênito, que foi aquele que entregou a morte dele, a sua vida por nós, Deus, para que nós vivêssemos para Ele. Abençoe cada um dos meus irmãos, todos que estão aqui, Deus, que reflitam na grandiosa mensagem daquele homem perfeito, o Filho de Deus, que não tinha pecado nenhum, mas que morreu pelos pecados de nós. Ó Deus, esteja abençoando para que possamos, ó Deus, nos identificar com Cristo crucificado na cruz e vejamos os nossos pecados traspassando, ó Deus, traspassados nele. Porque assim, ó Deus, que está a nossa redenção, não nas nossas atitudes, mas no sacrifício perfeito do Cordeiro de Deus, Jesus. Saímos daqui, ó Deus, com a mensagem que pacifica as urgências das nossas almas, que traz, ó Deus, refrigério aos nossos corações. É o que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado pela sua palavra, os corações sejam alimentados e que as vidas sejam edificadas. Vamos colocar em pé nesse momento. Vamos orar para que o Senhor esteja abençoando as nossas vidas. Essa é a área de mais um culto, que o nome dele foi glorificado, vidas edificadas. E que assim sigamos vivendo aquilo que temos recebido do nosso precioso Senhor. Deus bendito, caminhamos para o final deste culto, a certeza de que o Senhor nos abençoou. Não passamos aqui, ó Deus, não foi um passatempo, não foi um momento apenas para preencher o domingo, mas um momento, ó Deus, em que o Senhor falou às nossas vidas, que nós nos dirigimos ao Senhor em oração, que nós entramos louvores a Ti, ó Deus, e fomos edificados pelo Senhor. Ó Deus, abençoe a vida de cada um que está, que se derrubou. Abençoe, ó Deus, a semana de cada um, aquilo que precisaram resolver, as decisões que precisaram tomar. Ó Pai, que da forma como ouvimos, o Senhor, ó Deus, o culto serve nos nossos corações, não somente no dia de hoje, mas por toda a nossa vida. Ó Pai, seja abençoando, ó Pai, os casamentos, abençoando, ó Pai, as famílias da nossa igreja, que vivamos cada dia, cada momento, para glorificar o teu nome. Recebamos a bênção, irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as ternas consolações do Espírito de Deus, seja com todo o povo do Senhor aqui e todo o povo do Senhor sobre essa terra, hoje e sempre. Amém. Amém, Pai. Se assente só por um instante.